Quando a gente fala de briefing, parece uma coisa rotineira, parece uma coisa do tipo, é aquela coisa que todo mundo fala, mas eu não preciso dar muita atenção. Bom, por que eu vou falar de briefing? Bom, primeiro porque é óbvio, você tem que falar sobre briefing, você está fazendo qualquer projeto, você tem que ter um briefing. O briefing é a explicação do que vai ser feito, não necessariamente de como vai ser feito. Então, eu já vi casos desastrosos de pessoas que entenderam o briefing errado. Eu já cometi alguns erros ao longo dos anos como web designer. Entendi o briefing errado e na hora que chegou lá o cliente falou, não foi isso que eu pedi, eu deixei muito claro e vocês erraram, agora vocês vão ter que assumir o erro e vão ter que consertar. Isso resulta em retrabalho ou isso resulta em trabalho gratuito, porque você não vai receber por isso. Ou pode resultar em um estresse grande com o cliente, pode resultar em processo, ter que devolver dinheiro, uma série de coisas. Então você tem que estar muito atento. Cuidado para não achar que isso deve ser desse jeito. Nunca pense desse jeito. Sempre que o cliente estiver explicando alguma coisa para você, isso deve ser desse jeito, não. Isso é desse jeito, é. Então bacana. Não, não é. Então, tá vendo? Você poderia ter imaginado que seria de um jeito e não foi. O que eu vou fazer aqui é passar um briefing como cliente e ao mesmo tempo analisar ele como empresa que vai desenvolver, tá? O que é o curso ZAG? O curso ZAG é uma empresa de curso à distância, ponto. Isso já diz muita coisa, não é? Apesar de ser uma frase, praticamente, isso já diz muita coisa. Joel, o que é que a gente precisa? Qual foi o pontapé inicial, qual foi o briefing para minha equipe aqui, quando a gente foi desenvolver o layout novo? A gente precisa de um site que mostre as tendências atuais, até porque nós somos uma escola de web design, então a gente precisa mais do que nunca ter um site muito forte. Senão você imagina aquele ditado, o famoso casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que a gente tem uma escola de web design? Embora a gente tenha outras áreas, mas a gente sabe que o forte sempre foi o web design, então a gente precisa ter um site muito forte, a gente precisa ter um site muito bonito. Esse foi um dos pontos do briefing. O outro ponto do briefing foi, a gente precisa fazer com que a pessoa ao entrar no site da gente, ela saiba do que se trata. A versão antiga, ela era funcional? Era. Tinha as informações do curso? Tinha. Vendia? Vendia. Porém, não era muito claro. Então, por exemplo, você chega no site, só para você ter uma ideia, hoje, no momento que eu estou gravando esse curso, 50% dos acessos vem do Google. Ou seja, a cada 1000 acessos que a gente recebe, 500 vieram do Google, 500 vieram de outros meios. Ou seja, 50% das pessoas que chegam ao nosso site diariamente vêm pelo Google. Logo, eu não posso desprezar uma informação, por exemplo, como, segundo diversas pesquisas de especialistas de marketing digital, uma pessoa quando entra no seu site, ela tem 5 segundos para decidir se fica ou se vai embora. Então você tem que fazer um teste. Isso é uma coisa muito bacana, por exemplo, que eu aprendi na graduação, que são testes de usabilidade. Você acha que seu site está bacana? Tá, então chama uma pessoa que não entende nada, dá 5 segundos cronometrado. Vamos lá, valendo, 5 segundos. O site se trata de quê? Não sei. Então a gente fez uma série de testes para chegar à conclusão. A gente precisa que em 5 segundos o cliente saiba do que se trata. Então, de cara, ele já vê cursos IAG, ele já sabe que é uma empresa de cursos, ele já vê o nome Formação à Distância, ele já sabe que é uma empresa de cursos à distância, e logo no menu ele já vê web design, design gráfico, áudio e vídeo, então ele já sabe do que a escola se trata. Consegui minha missão em 5 segundos. Joia, continuando o meu briefing, logo abaixo, eu preciso ter uma chamada para os cursos novos. Adriano, mas não vai estar sempre aqui? Bacana, vai estar sempre aqui, mas para quem está sempre acessando. Para quem não está, como é que ele vai saber que esse aqui é o lançamento? Você pode colocar uma coisinha aqui. Bacana, mas o cara que entrou no site e não está vendo nada, só está vendo isso aqui, como é que ele vai ver? Então o banner se tornou uma peça fundamental. Eu fiz um teste, a gente tem no marketing digital, tem um conceito muito bacana chamado teste AB. Você acha que o banner não está funcionando? Tira. Agora você tem que mensurar. Consegue mensurar? Consigo, então vamos tirar. E eu fiz um teste, eu passei acho que um mês sem um banner, tirei o banner e eu percebi que todo lançamento
não tinha o mesmo impacto de quando tinha um banner. Ou seja, vamos supor que com o banner eu tinha 10 vendas no dia do lançamento, sem o banner eu tinha uma média de 3 ou 4, então foi uma queda drástica. Então, pô, o banner faz diferença, então a gente voltou o banner. Depois disso, ele precisa ter a listagem de cursos, e aqui a gente tem. Outra exigência do briefing, perceba que eu estou passando o briefing, tá? Às vezes eu acabo falando mais detalhes, porque no meu caso não é o briefing do zero. Como assim, Adriano, um briefing do zero? É que às vezes o negócio está começando. Não existe nada, você tem uma ideia e quer começar o negócio. Então o briefing é do que você sonha, do que você pretende, do que você almeja, do que você deseja. No nosso caso não é um briefing do zero. É o briefing de uma versão que já estava na versão 6 do site para a versão 7. Então, poxa, já tem todo um histórico aí que eu vou retratar. A outra exigência do briefing era: não pode ter paginação. O site novo não tem paginação. Se você não tinha percebido isso, pode voltar lá e navegar. A gente não criou paginação. Por quê? Porque foi uma exigência minha, tá? Informações úteis no rodapé. O rodapé sempre foi uma coisa muito desprezada e é muito desprezada pelas pessoas. E aí algumas informações que não são são relevantes, mas não são fundamentalmente relevantes, as pessoas acabam colocando no menu. E aí eu falo, poxa, mas por que não usar no rodapé? Então nosso rodapé ficou muito mais interessante, foi uma exigência do briefing. Outro detalhe é que a página, por não ter paginação, ficou muito alta em termos de altura em pixel. Então, claro, teria que ter aqui voltar para o topo, não é? Então esse foi o briefing. E claro, como eu também não tenho mais paginação, ó, imagina aqui embaixo como é que eu vou voltar lá para cima para clicar no menu. Então o menu sempre se sobrepõe. Daqui eu posso vir para design gráfico. Então esse foi o briefing atual, tá? Essa foi a ideia atual. O que é que eu faço com o briefing na mão? Bom, agora eu vou pensar no seguinte: o que eu vou fazer? Para não ficar uma aula muito extensa, na próxima aula eu vou mudar a situação. Ou seja, eu não sou o Adriano que está passando o briefing, eu sou o Adriano que está recebendo o briefing, e aí eu vou fazer a minha análise e vou fazer os comentários. Bacana?